novamente para mais uma aula aí de legislação tributária, né, a disciplina de tributos. E hoje nós trouxemos aí o material que vocês já têm, que é o material de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nesse material, nós vamos aprender aí como funciona esse imposto, como ele é cobrado, fato gerador, nós vamos descobrir a alíquota de cada produto, como nós vamos fazer para descobrir, né, que cada produto tem uma alíquota diferente. Então é bem interessante esse imposto. Que vem a ser aí o IPI, né, o Imposto Federal, ou seja, quem cobra o IPI é a União, não é o município nem o Estado. E ele está previsto na nossa Constituição Federal. Você pode aí dar uma olhadinha nesse trecho aí da Constituição Federal, no artigo 153. No inciso 4º, nós vemos aí produtos industrializados. Então, são impostos sobre produtos industrializados, onde nós conhecemos como IPI. Nós temos aí, né, no parágrafo 3º, o imposto previsto no inciso 4º. Diz assim: será seletivo, ou seja, o que é ser seletivo? Ele só vai incidir sobre alguns produtos, não é sobre todos os produtos industrializados, é somente sobre alguns. Ele será não cumulativo, ou seja, ele vai compensar. Cada vez que acontece a venda do produto, vai ser compensado já aquele valor do imposto. Então, se ele já foi pago uma parte do imposto, quando vier outra venda, vai ser pago a outra parte. Então, cada operação tem a sua cobrança. Não incidirá sobre produtos industrializados do exterior. Aí já está claro, né? Os produtos industrializados do exterior não terá IPI. Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma de lei. Quem é o sujeito passivo ou contribuinte do IPI? Quem é a pessoa que vai repassar esse valor? Nós sabemos que o consumidor é quem realmente paga o imposto, mas quem vai ficar repassando esse valor, no caso aí, para a União? O industrial ou a quem a ele se equiparar, o comerciante de produtos sujeito ao imposto, o importador ou a quem a ele se equiparar, o arrematante de produtos industrializados. Aí no caso de leilão, né? Quem arrematar ali o produto vai ser ali o contribuinte do IPI. O fato gerador. O fato gerador, você já sabe, é quando o imposto nasce. Então, quando vai ser o fato gerador do IPI? Cada imposto tem o seu fato gerador. O ISS, que nós já vimos, é no momento do serviço. Houve o serviço, já existe o imposto, então ele passa a existir, ele nasceu. Então, o fato gerador do IPI é quando, letra A, quando existe o desembaraço aduaneiro do produto importado, ou seja, na divisa do país, então vai existir aí o IPI dos produtos importados. Nós vimos que os exportados não, é só o importado. Com a saída do produto industrializado do estabelecimento do importador, do industrial, do comerciante ou do arrematante, ou do arrematador, com a arrematação do produto, ou seja, em caso de leilões. Então, aí o fato gerador do IPI. A alíquota, então, qual é o percentual aí? O percentual vai depender do produto. Cada produto vai ter a sua alíquota, o seu percentual. É de acordo com a tabela TIP, tabela de incidência de imposto sobre produto industrializado. Ou seja, você quer pesquisar, você tem a curiosidade, vai lá na internet e olha a tabela que você vai procurar lá. Iogurte, o percentual tal, do cigarro, a alíquota tal. Então, cada produto vai ter um determinado percentual, uma determinada alíquota. Aí nós temos o exemplo do cigarro,
de 365,53%. Aí você diz, professor, isso é muito alto, é muito imposto. É, realmente é muito imposto. O cigarro, ele sem o imposto, ele não é tão caro. O caro é o imposto. Por quê? É uma forma do governo diminuir o consumo aumentando o imposto. Então, o que o governo gasta com saúde, justamente pelo fato do cigarro acabar com os pulmões do ser humano, faz com que ele aumente o percentual, aumente a alíquota do produto, já que ele vai ter que gastar muito mais devido ao cigarro. Então, essa é uma forma dele frear o consumo. A base de cálculo, ou seja, aquele valor que nós vamos usar para fazer o cálculo. A base de cálculo, o valor da operação de saída do produto, ou seja, o valor da venda da operação, acrescido do valor do frete e demais despesas acessórias. Então, esse vai ser a nossa base de cálculo. Preço normal acrescido do imposto de importação, aí no caso de produtos importados, das taxas aduaneiras e dos encargos cambiais, ou seja, somado tudo, ali vai ser a base de cálculo para fazer o cálculo do imposto. Letra C. Ou o preço da arrematação, no caso é de leilão, né? E aí nós temos um exemplo, nós temos um produto e ele foi vendido no valor de R$ 250. Mas aí teve o frete de R$ 60 e um seguro de 25. Neste caso não vai ter despesas acessórias. Sabe-se que esse imposto tem alíquota de IPI de 15%, ou seja, aí nós já sabemos tudo, é só simplesmente para calcular qual é o valor do IPI. Como nós sabemos, a base de cálculo, né, vai somar tudo, para depois nós temos o valor da base de cálculo. Então, vamos lá, o valor do produto, 250, mais o frete, mais o seguro, mais despesas. Então, vai ser 250 mais 60 mais 25, que vai dar 335. Esse valor vai ser o valor total, da base de cálculo, do IPI. E através desse valor é que nós vamos fazer o cálculo. Então, o valor do IPI vai ser 335 vezes 15%. Vai ser R$ 50,25. Então, aí o cálculo do IPI. Então, vamos para a principal função lá do IPI, que é extrafiscal. Professor, o que é extrafiscal? Extrafiscal, pessoal, é quando não é simplesmente arrecadar, mas também regular algo na sociedade, que é o caso aí do cigarro, né, que nós até já comentamos. Quando ele quer frear o consumo, então ele aumenta o valor do imposto. Então, por isso que ele é proibitivo, ou seja, é uma forma que ele tem de diminuir o consumo. Mas pode ser o contrário, quando ele quer aumentar o consumo, ele pode o quê? Zerar o IPI, diminuir o IPI, que é o caso dos carros. Você já acredito que você já viu as propagandas das concessionárias onde elas dizem: caiu o IPI, zerou, compre seu carro, compre seu carro. É por quê? Porque é a forma do governo para estimular a compra do produto. Então, ele é proibitivo quando ele aumenta o imposto para diminuir o consumo, ou ele diminui o imposto para aumentar o consumo. Então é inversamente, né? Quando ele quer aumentar o imposto, ele quer diminuir o consumo. Quando ele diminui o imposto, ele aumenta o consumo. Então, por isso que esse imposto ele é proibitivo. É a forma que o governo tem para que possa regular aí a economia. Como eu disse para vocês, né, a forma que ele tem de reduzir o IPI, ele aumenta o consumo. Teve até uma época em que os fogões aí da linha
branca, da cor branca, né? Eles estavam em crise, ou seja, então por isso que diminuiu o IPI. Você pode ver também a questão de veículos, né? A cor branca normalmente é a mais barata, ou às vezes está a mais cara, dependendo aí do consumo ou do aumento das vendas. É uma forma que o governo tem aí de ajudar aí na economia. Então, essas reduções, ainda que pequenas, provocam um grande resultado positivo, ou seja, diminuir um pouquinho o imposto da grande, o resultado é bem maior do que às vezes até do que se espera. Então, essa é a vantagem da redução ou da isenção aí do IPI. Agora nós vamos entender o que é industrialização. O que nós consideramos que é algo industrializado? Na verdade, é algo que foi modificada a sua natureza. Houve uma transformação, uma mudança. Um exemplo, nós temos aí o leite in natura, que é aquele leite que é tirado da vaca vindo do curral já na forma mais natural que você conhece. Esse é o leite in natura. Mas ele houve uma transformação, foi feito manteiga, foi feito iogurte, então isso é industrialização. Foi modificado, foi feita uma transformação. Então isso nós chamamos de industrialização. Aí exemplo, né, de transformação é quando nós pegamos, né, a matéria-prima e depois de uma nova roupagem, ela passa a ser transformada, ou seja, ela passa a ser outra mercadoria. Então, essa é o que é a transformação, é quando houve uma nova finalidade, uma nova forma daquele produto. Nós temos aí alguns exemplos, né, como é o caso aí dos exemplos no material de vocês. Quando nós pegamos a madeira serrada, o tecido, a mole e a espuma, e nós fabricamos ali uma poltrona, um sofá, nós podemos também pegar o tecido, a mole e a espuma, um colchão. Então, aí são exemplos de transformação. Beneficiamento é um exemplo de modificação, um aperfeiçoamento. Um exemplo, eu pego um veículo e aí eu mudo a cabine, era uma cabine simples para uma cabine dupla. Então foi uma forma que eu encontrei de melhorar, aperfeiçoar um produto. É uma forma aí de industrialização. A montagem. A montagem é quando eu reúno várias peças, um exemplo, a montagem de veículos, eu compro várias peças separadamente e faço aquela montagem. Também é uma forma de industrialização. O acondicionamento, reacondicionamento. No caso aí é um processo em que eu vou juntar alguns produtos e fazer um novo kit, digamos assim. Um exemplo, você vê muito isso nas perfumarias, onde você tem um perfume vendido separadamente, porém você tem um kit e é outra nova roupagem desse produto. É formado ali um kit e é um novo produto. Um exemplo, um kit de perfume com sabonete e loção pós-barba, no caso dos homens. Então, formou um novo produto. Renovação ou recondicionamento é a renovação exercida de um produto usado. Isso acontece bastante. Um exemplo, o extintor. Você compra o extintor e depois você só manda recarregar. Outro exemplo, o botijão de gás. Você compra o botijão uma vez e depois você simplesmente fica comprando o gás. Então essa é uma forma aí de reutilização de um produto. Então, pessoal, esse é o nosso último slide. Foi muito bom, né, essas aulas aí com vocês. Foi a forma que eu encontrei
de tentar alcançar a maioria dos alunos, já que as aulas online que eu tentei fazer pelo Meet, Google Meet, em uma aula eu alcancei a metade dos alunos, na outra aula eu alcancei quase a outra metade. Então, eu vi que ia ficar cada aula esse problema, né? Uma aula alcançar uma turma, outra aula eu alcançar o restante da turma. Então, devido a essa dificuldade, eu pensei em gravar essas aulas. Apesar de não ser tão simples, tem todo um processo de edição, mas foi a forma que eu encontrei de ajudar vocês, tá certo? Um abraço, vou deixar aí o trabalho para ser feito e Deus abençoe vocês. Um abraço.